dentro, né, dessa categoria, desse contexto da diferença colonial e que fazem e que permeiam esse locus fraturado, né? Então, ver a colonialidade é tanto ver a Jaque, a pessoa, o ser que está em um mundo de significado, sem dicotomias, quanto a besta, ambas reais, ambas lutando por sobrevivência, sob diferentes poderes, né? Mignolo vai dizer que a diferença colonial é espaço onde os desígnios globais têm que ser adaptados, adotados, rejeitados, integrados ou ignorados. Mas todas essas considerações de Mignolo sobre a diferença colonial, sobre o pensamento decolonial, é contextualizada por Lugones a partir, né, da colonialidade de gênero. Então, é preciso olhar isso de uma forma mais profunda, mais localizada, rompendo com essas colonialidades, né? E uma outra parte aqui que eu ia chamar a atenção, né, nas próximas páginas, né, na página 947, já finalizando o texto, né, que eu já estou bem avançado aqui também, porque é um texto cheio de detalhes, cheio de articulações teóricas, né, que eu me sinto assim até, meu discurso até assim, hora ou outra eu sinto que tem alguma lacuna ou outra, porque são muitos detalhes, são muitos desdobramentos teóricos e epistemológicos. E aí, na página 947, tem uma parte aqui que é muito interessante, em que, dentro dessas críticas que ela faz a esses pensadores da decolonialidade, tanto a Aníbal Quirrano quanto ao Walter Mignolo, aqui, nesse momento, ao Walter Mignolo, que ela vai fazer essas críticas aqui a várias citações, ela vai se legitimar em uma feminista, né? É uma feminista norte-americana que ganhou nacionalidade mexicana, a Glória Anzaldúa, né? Eu fiquei bastante assim, provocado para ler, né, a Glória Anzaldúa, a partir desse texto, né, a partir dessa leitura de Lugones, porque Lugones vai escrever um artigo baseado num trabalho de Glória Anzaldúa, essa norte-americana com cidadania mexicana. A Glória Anzaldúa é uma estudiosa da teoria cultural chicana, da teoria mexicana, da teoria feminista, da teoria queer. Autora do livro autobiográfico Borderlands, La Fronteira, né? The New Mestiça, né? As Fronteiras, né? A mestiça, a mulher mestiça. Então, quais as identidades, né, dessa mulher, né? Então, ela é o quê? Uma mulher que está essas mulheres, né? Que elas estão em entrelugares. Ela é o quê? Ela é mexicana, ela é norte-americana, que está em um entrelugar, né? Então, aqui, através da Anzaldúa, a Glória Anzaldúa, ela vai destacar aqui variados pontos importantes que são pontos de tensão, né? E a Glória Anzaldúa, ela vai lançar a teoria de fronteiras, né? A teoria de fronteiras, né? Essa teoria de fronteiras, ela é permeada ela é permeada por instabilidades dinâmicas, né? Por uma experiência social do viver dessas mulheres entre as fronteiras do México e dos Estados Unidos, permeada por instabilidades, né? Na página 947, né? Tem aqui, né? Eu propondo um pensamento de fronteira feminista onde a liminaridade da fronteira é um solo, um espaço, uma fronteira, para usar o termo de Glória Anzaldúa, não apenas uma fenda, não uma repetição infinita de hierarquias dicotômicas entre aspectos dos humanos desalmados. Mas quando
frequentemente no trabalho de Mignolo, a diferença colonial é invocada em níveis outros que subjetivos e intersubjetivos. Mas quando ele a utiliza, ele faz, na verdade, ela faz uma crítica, continua fazendo umas críticas a Mignolo, principalmente quando Mignolo ele utiliza, né? Ele utiliza essa teoria de fronteiras de Glória Anzaldúa. E ela diz, quando ele utiliza, né, Glória Anzaldúa para caracterizar o pensamento de fronteira, conforme a interpretação que faz de... conforme ele faz isso em relação a Anzaldúa, ele a concebe exercitando a diferença colonial. Ao fazer isso, ele entende o locus de Anzaldúa como fraturado. A leitura que eu quero efetuar vê a colonialidade de gênero e rejeição, resistência e resposta. Se adapta à sua própria negociação, sempre de maneira concreta, desde dentro, por assim dizer. Na verdade, aqui ela, ao fazer essa crítica a Mignolo e, ao mesmo tempo, fazendo uma crítica construtiva, ela vai fazer referência a Glória Anzaldúa a partir dessa operacionalização que Mignolo faz da teoria de fronteiras para falar sobre a diferença colonial. Então, deixa eu tentar traduzir um pouco disso. Então, Mignolo, dentro dos seus estudos sobre o pensamento decolonial e ao falar sobre a decolonialidade, ele, ao citar Glória Anzaldúa, ele pega aqui a situação dessas mulheres são mexicanas ou são norte-americanas, dessas mulheres em um espaço de entre-identidades, né? Eu coloquei até aqui, né, que a obra de Anzaldúa enfoca os processos de hibridismo cultural, ao discutirmos o surgimento de uma nova subjetividade que não é branca, nem índia, nem hispânica, nem mestiça, nascida em um contexto cultural e social específico, o entre-lugar da cultura chicana, a fronteira México-Estados Unidos. Então, Mignolo, para falar da diferença colonial, ele cita Anzaldúa falando desse lugar, né? Desse lugar de fronteiras, né? E ele fala que esse lugar entre fronteiras, ele não deixa de ser um locus fraturado. Esse lugar, né? Esse lugar instável e de instabilidade. O locus fraturado, gente, é o último ponto aqui do texto, né? Então, ela continua, né, com as suas articulações teóricas importantíssimas, né? Ela vai rumando, né, a essa categoria desse feminismo decolonial, né? Eu ver aqui que eu coloquei, desse feminismo decolonial, coloquei aqui. A partir das considerações que ela faz sobre a colonialidade do poder, sobre a colonialidade do gênero, ela propõe a construção de um feminismo de resistência, né? A esse feminismo decolonial, descolonial que Lugoni está, né, almejando chegar, né, caminhando aqui. E essa caminhada, ela é uma caminhada coletiva, impossível, né? É uma caminhada de prática, de ações concretas, de praxes, né? De resistências, né? Em que nós vamos quebrar e destruir de forma radical essas nossas colonialidades, essas colonialidades dos feminismos, né? E esse ponto de partida está aqui na página 948 do Locus Fraturado, né? Que esse momento de estabilidade ela diz que o pensar, esse ponto de partida, ele vai ser permeado somente a partir da coalizão, porque o locus fraturado é comum a todos e a todas, e é nas histórias de resistências, na diferença colonial, onde devemos residir, aprendendo umas sobre as outras, né? E o que é, gente, essa coalizão? E aqui, em um dado momento, eu
eu escrevi até o significado da coalizão, mas eu já tinha ouvido o significado dessa categoria coalizão. A questão da coalizão, quando o Lugones fala isso, a gente pode até, por exemplo, pensar agora esse momento político que nós estamos vivendo, né? E que nós vamos atravessar, né? Então, o processo eleitoral brasileiro, essa grande festa, né, cívica, ela vai ser embasada por enfrentamentos e por conflitos. E aí há uma polarização, né? Então, Bolsonaro e todos e todas que desejam derrotar Bolsonaro com esse modelo aí conservador, ultraconservador, de direita, ultrapassado, autoritário, reacionário, fascista, né? Um monte de coisa. Então, dentro das nossas resistências, nós temos inúmeras diferenças, mas a gente só vai conseguir esse objetivo se nós entrarmos se comungarmos a partir da coalizão, né? De entrarmos em determinados acordos, né? Em uma coalizão política para que a gente possa alcançar, né, esse objetivo, esse denominador comum, né, que é a derrota não do Bolsonaro, mas a derrota do fascismo, do autoritarismo, da censura e de muitas outras coisas, né? De muitas outras coisas. Então, Lugones ela vai falar dessa questão da coalizão e desse feminismo, né? Então, precisamos construir um feminismo de resistência à dominação, um feminismo epistemológico, que seja construído por mulheres que vivem no entrelugar e que sofrem diversas opressões conectadas, que interseccione as múltiplas opressões, raça, classe, gênero, que represente essas mulheres e que seja um contraponto de resistência múltipla a opressões múltiplas. É basicamente isso que ela vai dar esse recado aqui, né, nesse último tópico do nosso texto, que é o lendo o locus fraturado. A coalizão é um acordo político ou aliança interpartidária para alcançar um fim comum, né? Então, para que a gente possa chegar, né, a esse a esse feminismo decolonial, dessa caminhada, é preciso que a gente implemente essa lógica da coalizão em detrimento das lógicas das dicotomias. Porque dentro do nosso ambiente de resistência, nós temos intensos conflitos. E se nós não utilizarmos da lógica da coalizão em detrimento da lógica das dicotomias, a gente não vai, né, avançar. Então, gente, eu finalizo aqui. Eu agradeço a atenção de todos, de todos vocês, a professora Tatiana, a todas vocês. Desculpem por algumas falhas, né? Algumas lacunas, né? É um texto muito interessante e, ao mesmo tempo, ele não é um texto fácil. Se eu não tivesse algumas leituras sobre o pensamento decolonial, eu acho que eu não conseguiria entender, né, essa articulação teórica de Lugones. Aqui ela faz uma articulação teórica muito plural e muito diversa, com inúmeras outras feministas decoloniais, que, inclusive, tiveram uma grande influência sobre o próprio texto dela, e, ao mesmo tempo, ela se propõe a fazer uma crítica a esses pensadores decoloniais, a esses homens pensadores das teorias decoloniais, né? Então, ela assim, de uma assim, de uma força muito grande, né, para fazer essas críticas e para construir, né, essa narrativa e caminhando rumo a esse feminismo descolonial, né,
que é um feminismo de resistências, é um feminismo de coalizão. Então, ou outra pessoa tem que ceder, né, em meio a essas diferenças para que a gente possa avançar. Fora isso, ela diz que fica muito difícil, né? Obrigado. Obrigada, Gerson. Nós que agradecemos tua brilhante exposição. Eu acho que tu conseguiu, assim, com muita competência, dialogar com a Lugones e com todas as teóricas que ela traz. Então, muito obrigada mesmo. Foi excelente, assim, foi excelente. As discussões que tu trouxeste, eu fiz muitos apontamentos, tomei nota de muita coisa, inclusive eu queria te pedir para depois colocar lá no nosso grupo sobre o livro A Invenção das Mulheres, tá? Só para eu ver se é o mesmo que eu achei a referência aqui. A Erivete também já colocou alguns textos lá, então a gente já está começando a construir leituras também outras, né? A partir da nossa conversa